Quais são os melhores FIIs para 2021? Todo investidor quer saber essa resposta e nesse vídeo vou trazer alguns dos melhores FIIs para 2021. Mas eu vou ir além disso e trazer informações ainda mais importantes do que os melhores fundos imobiliários. Vou trazer para você 5 setores para comprar hoje mesmo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não recebeu essa dica, mas quando se trata de investir na Bolsa de Valores, o mais importante é primeiro escolher os melhores setores para investir e só depois definir a ação ou o fundo imobiliário ideal. Para trazer todas essas informações eu precisei de muitas horas de trabalho e dedicação. E você que está vendo esse vídeo recebe isso de forma totalmente gratuita. Então, como forma de agradecimento, eu peço que curta esse vídeo. Assim você me ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas e se inscrevendo no canal você aprende cada vez mais sobre finanças e investimentos. Quem sabe assim no futuro você seja o próximo Luiz Barsi. Posso contar contigo? Beleza, então vamos para o que interessa. Sempre que eu vou investir, eu olho primeiro para o cenário micro e macroeconômico. Assim eu vejo quais setores têm maior potencial de crescimento, quais sofreram mais e a tendência é melhorar e quais eu devo ficar de fora porque costumam não ir bem. No momento atual que estamos vivendo, toda a economia em geral foi afetada. No caso dos fundos imobiliários, qual foi o setor que mais apanhou nessa crise? Na minha visão é muito claro que foi o setor de shoppings. Além disso, é um setor que está demorando para se recuperar e recentemente, como a maioria dos estados teve um novo lockdown, vários shoppings foram fechados novamente. Essa incerteza sobre quando tudo vai voltar ao normal e a queda dos rendimentos desses fundos imobiliários acaba refletindo nos preços. Vários FIIs desse setor estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Sempre que eu vejo momentos como esse, eu busco ser o mais racional possível. Então me questiono, será que essa crise vai durar para sempre? Acredito que não. A vacina já está aí. Claro que existe um tempo para que todos sejam vacinados, mas assim que um percentual relevante da população estiver vacinada, as coisas vão voltando ao normal. A segunda pergunta é, será que os shoppings vão deixar de existir ou vão perder boa parte dos clientes? Eu também acredito que não. O Brasil é um país geograficamente privilegiado, com poucos desastres naturais, com um clima ameno, o que é ideal para passeios. Então o brasileiro não é acostumado a ficar em casa. Ele gosta de sair, gosta de lazer e o shopping é um lugar que atende muito bem essa necessidade. Então não vejo uma mudança depois que tudo isso passar. Talvez tenha um movimento menor no curto prazo, causado pela crise financeira e a perda da renda de muitas famílias. Mas no médio e longo prazo, tudo deve voltar ao normal. Com esses dois questionamentos, podemos ver que atualmente é um momento ruim que estamos passando. Mas também é nesses momentos que surgem as melhores oportunidades de investimento. Nesse setor eu vejo de 6 a 7 fundos imobiliários interessantes e que valem a análise por parte do investidor. Claro que não é interessante investir em todos eles, mas é possível investir em 1 ou 2 FIIs de shopping e aproveitar esse desconto atual. Já o segundo setor é o de lajes corporativas. Também é um dos setores mais afetados, principalmente por se tratar de escritórios corporativos e que acabaram ficando vazios pelo menos por um tempo. Essa situação fez com que várias empresas olhassem com mais carinho para o home office. Algumas empresas inclusive decidiram entregar os imóveis e implantar o home office definitivamente. O home office já era uma tendência, mas essa mudança seria mais lenta se não acontecesse toda essa situação que estamos passando. Porém, eu não acredito que os escritórios corporativos vão deixar de existir. Ainda vai ser importante o contato, algumas reuniões presenciais, a conversa olho no olho, um local para recepcionar os clientes. Isso não vai deixar de existir. Como as lajes corporativas também ficaram bastante descontadas por conta dessa crise, eu vejo grandes oportunidades nesse segmento.
Tem pelo menos 10 fundos imobiliários que merecem atenção e que podem ser analisados pelos investidores. Lembrando sempre que nada do que eu trago nesse vídeo representa uma recomendação de investimentos. Essa é apenas a minha opinião baseada na minha análise e visão do mercado. O terceiro setor que o investidor deve avaliar são os fundos híbridos. A principal característica desse tipo de fundo é a diversificação, onde ele atua em mais de um segmento e isso proporciona segurança para o investidor, porque se um único setor fosse afetado, não comprometeria todos os ativos desse tipo de fundo, já que ele tem exposição em mais de um setor. Nesse segmento eu vejo pelo menos 4 fundos imobiliários que merecem atenção e valem uma análise mais detalhada. Vou trazer um fundo de exemplo para vocês entenderem melhor. O KNRI11 é um dos maiores e mais negociados fundos da bolsa. Na tela vocês podem ver que ele atua tanto no segmento de logística como no de escritórios, com uma divisão quase que meio a meio da receita. Além dos setores, os contratos também são divididos em típicos e atípicos e são corrigidos pelo IPCA e IGPM quase que igualmente. Esse tipo de fundo imobiliário costuma ser bem diversificado e é isso que atrai muitos investidores. Uma receita bem diversificada vindo de várias localidades e inquilinos, trazendo bastante segurança para o investidor. O quarto setor é um dos preferidos dos investidores que buscam alto retorno do investimento. Os fundos de papéis costumam ser o setor mais rentável entre todos os setores, mas também é um dos mais arriscados. Esse tipo de fundo tem uma gestão ativa que investe principalmente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Esses CRIs são adquiridos pelos fundos através de recebíveis emitidos por securitizadoras. De tempos em tempos, a securitizadora paga uma parte desse título mais uma taxa. É dessa forma que esses fundos imobiliários ganham dinheiro. O risco do investidor está ligado à securitizadora. Se ela não recebe os aluguéis, ela não consegue repassar o valor pro fundo e isso afeta diretamente o rendimento desses fundos. Por isso é importante avaliar e investir em fundos imobiliários que tenham uma carteira bem diversificada de CRIs. Outra forma de avaliar a qualidade desses CRIs é através do rating que as agências dão para esses recebíveis. CRIs com rating A costumam ser mais seguros, com risco menor de calote. Esse é o setor com mais opções de investimento. São pelo menos 20 fundos que vale a pena analisar e avaliar a possibilidade de investimento. Por último, eu deixei o meu setor favorito, que é onde eu vejo mais potencial de crescimento no longo prazo, que é o setor de logística. O e-commerce vem crescendo a passos largos nos últimos anos. Mesmo assim, existem muitas pessoas que sequer compraram uma única vez um produto na internet. Então ainda tem muito espaço para crescer e o setor de logística é diretamente influenciado pelo crescimento do e-commerce, porque esse tipo de negócio exige espaço para estoque. Mesmo que as empresas não tenham mais muitas lojas físicas, em algum lugar elas precisam guardar os produtos e cada vez mais os clientes exigem agilidade na entrega. Por isso, empresas grandes como Magazine Luiza, Casas Bahia, Amazon e várias outras empresas precisam desses galpões logísticos localizados em lugares estratégicos para atender toda a demanda e agilizar a entrega. Outro ponto importante é que o Brasil não vem de anos de crescimento, além de ser um país emergente, e isso traz um grande potencial de crescimento. Claro que também é um risco um país com problemas econômicos, mas no caso de uma recuperação, o upside também é maior e com o crescimento e desenvolvimento econômico, novas empresas costumam vir para o país. Empresas que já estão aqui podem crescer mais e novas empresas acabam surgindo. Claro que assim todos os negócios são beneficiados, mas acredito que a mudança, principalmente que o varejo vem passando, esse setor tem ainda mais a ganhar. Nesse setor existem pelo menos 12 fundos que merecem ser analisados e que o investidor pode avaliar para investir. Todos esses 5 setores têm oportunidades muito boas de investimento, mas não é só porque o setor em geral é bom que qualquer fundo desse setor é bom. É muito importante analisar a diversificação, a localização, os inquilinos, o tempo e os tipos de contrato, como eles são corrigidos,
o gestor do fundo, enfim, são várias variáveis que ajudam a definir um fundo como bom ou não. E depois de tudo isso, mesmo que você encontre o melhor fundo do setor na sua análise, ainda é importante não pagar muito caro por ele, porque os fundos imobiliários, diferente das ações, não costumam ser negociados por múltiplos tão altos. Então existe a tendência de sofrer correção no médio ou longo prazo. Agora eu gostaria de saber de vocês. Desses 5 setores que eu citei no vídeo, vocês investem em algum ou alguns deles? Quais são? Me conta aí para ver se a minha análise está de acordo com o pensamento de vocês. Não esquece de curtir esse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal e me motiva a criar ainda mais conteúdo de qualidade para vocês. Como sempre, eu vou deixar aqui na tela mais um vídeo e uma playlist para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!